Bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E nós estamos aqui totalmente excelentes em 2023, descabelados, né? Descabelados por conta das altas infinitas ou quedas infinitas. Hoje nós vamos falar sobre várias notícias do mercado e conto também aí com a participação de todos vocês. Beleza, fofoletes? Senhoras e senhores, então vamos entrar para o nosso novo modelo de produção de vídeos de 2023. Quero trazer algumas novidades. Nós vamos separar agora as notícias e a parte gráfica. E as lives vão durar no máximo 20 minutos, beleza? Com participação de vocês, inclusive. Então aí, fofa, tamo junto. Nosso querido Rodrigo Garotinho, bom dia, fofa favorito. Luquitas, Barone Clubson, pau na máquina. Exatamente. Deixa eu só corrigir só uma coisinha aqui. Pode ser? Pode? Pode ser? Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. Vai ficar mais bonitinho assim. Tá? Aí, agora sim. Deixa eu só ajeitar agora aqui, ó. Pronto. Peraí. Por quê? Por que ele não tá? Bom, enfim. Ainda vamos ter alguns pequenos probleminhas, né, pessoal? Vamos ter alguns pequenos probleminhas, mas técnicos, mas à medida que vai passando aí os próximos dias, a gente vai evoluindo, beleza? Primeiramente, eu queria desejar um excelente, um excelente final de ano, né? Aliás, início de ano e um feliz ano novo para todos vocês. Eu tô meio perdido ainda, meio aéreo, né? Mas quero trazer aí informações muito relevantes sobre os mercados para todos vocês. Fofoletes, vamos lá. Vamos começar com a parte de notícias, né? Então, a imprensa internacional, ela está repercutindo negativamente a invasão de Brasília, né? E compara o ataque Capitólio nos Estados Unidos. Na verdade, é a mesma coisa, né? Aconteceu exatamente a mesma coisa. Infelizmente, pessoal, não vai dar um... Eu acho que... E essa é a minha opinião pessoal, né? Eu não acredito que vai dar algum efeito específico, benéfico, para tentar tirar o Lula do poder, né? Na verdade, deixa o homem lá ver o que o homem vai fazer. Se o homem começar a fazer muita cagada, vai rolar aquele impeachment gostoso, né? Mas, por enquanto, apesar de eu ser contra, né, o Lula, eu também sou contra atitudes como essa de destruir o patrimônio, né, público, porque a gente praticamente vai precisar pagar por isso. Então, muitas pessoas, né, inclusive de bem, que foram lá de penetra, né, que foram acompanhando, às vezes até uns velhinhos aí, uns familiares que estão mais perdidos no rolê, eles infelizmente aí vão ser acionados, né, provavelmente, e podem ter bastante problemas, aí famílias inteiras, né. Então, cara, a gente tem que respeitar a democracia. Infelizmente o Molusco venceu e essa atitude de ontem pra mim ela foi praticamente vergonhosa, assim como foi aquela invasão do Capitólio, que até resultou na morte de uma menina, né. E basicamente não surtiu efeito algum na diferença do eleitorado, beleza? Por mais que aí eu respeito a opinião de vocês, que para quem gostou dessa invasão, né, para quem é pró essa invasão, respeito, mas infelizmente as pessoas vão acabar se fudendo muito nisso, e também isso praticamente pode movimentar também os mercados, beleza? Pessoal, então a mídia estrangeira falou bastante sobre essa invasão ao Congresso Brasileiro, né? A gente viu aí uma grande invasão. Aí, em determinado período, o Lula lá determinou uma intervenção na área. Muita gente já achou que era intervenção militar, então a galera começou a confundir, né? Intervenção que o Lula comentou sobre a intervenção militar, né? Então muita gente comemorou, muita gente estava lá no rolê. Enfim, né? Eu até, assim, aprecio a galera que foi lá pela causa de protestar, de acreditar que as eleições não foram justas e tudo mais. Mas, cara, destruir o patrimônio público é complicado, né? E também agir de uma forma agressiva é complicado. Uma coisa é protestar lá na frente, né? Tentar atrair um dos poderes aí, dos três poderes, para apoiar uma intervenção, uma tentativa de uma intervenção militar, eu vejo dessa forma, mas a invasão em si, tá? Atitudes de ir lá, né? Protestar e tudo mais, tentar defender que as eleições elas não foram justas, realmente é algo que todo cidadão tem o direito de fazer, mas, cara, começar a quebrar o patrimônio, principalmente aí o patrimônio público, é complicado, beleza? Isso não vai resolver nada e ainda vai causar mais custos e gastos para a população que já sofre bastante.
Bom, senhoras e senhores, então sobre o mercado de criptomoedas, né? Depois eu quero passar um pouquinho sobre o calendário econômico dessa semana. Por que que essa semana é a mais importante? Na minha opinião, pelo menos a principal semana ou a semana mais importante dos mercados financeiros, dos mercados de risco em geral. Não só falando do mercado de criptomoedas, mas mercado de ações também. Porque, pessoal, nós temos aí basicamente uma pequeno movimento de alta de algumas altcoins, né, que chamou a atenção de muitos investidores. Nós também vimos mercado de ações recuperando um pouco, algumas ações sendo compradas também. Então, eu não sei se isso pode ser algum ânimo específico do mercado por ser início de ano, por ser aquela semana que a gente volta das férias, muita gente volta das férias, começa a querer depositar as suas esperanças e fazer investimentos em mercados de risco, então dá aquele ânimo, né? Mas ainda não aconteceu nada demais, nada de que a gente possa dizer assim determinante para uma mudança de ciclo de baixa. Então eu permaneço com a ideia de que eu acredito que o mercado continua em tendência de baixa, lembrando que existem altas no meio da tendência de baixa, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Algumas altas me chamaram a atenção, como a da Cardano, que subiu 20% aí na última semana. Depois eu vou explicar por que esse padrão aqui é um padrão perigoso, tá? É um padrão que eu não sou muito fã, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre esse padrão aqui. Ele não é determinante para saber que é a hora de comprar, apesar das altas aí de uma semana para outra de 48%. A gente precisa um pouquinho falar sobre isso, porque várias altcoins estão subindo hoje, né? Independente aí da propriedade delas, se elas são meme coins ou se são de governança. Tem muitos detalhes importantes aí para a gente falar sobre isso hoje, tá? Então a intenção é deixar vocês bastante informados aí sobre hoje. Bom, a semana então o cripto começou com a Solana subindo 39%, né? A maioria das criptomoedas abriu 2023, mas, pessoal, lembrem-se, por favor, de tendências, né? Topos e fundos ascendentes. Então, quando a gente fala de topos e fundos ascendentes, é a tendência de alta. Quando a gente fala topos e fundos descendentes, é tendência de baixa. E nós estamos ainda num padrão do quê? Topos e fundos descendentes, ok? Então, apesar dessa alta recente, tome muito cuidado para você não entrar com tudo, empolgado, animado com o mercado, achando que é alta infinita, porque ainda não é, beleza? Então a ADA também, pessoal, uma baleia de ADA aí falou que ela provavelmente será uma das 3 principais moedas, então a gente já está vendo aí alguns influenciadores do mercado de criptomoedas tentando manipular o mercado no sentido assim, cara, a ADA vai subir violentamente, vai... E eu concordo com ele, acho que ela vai subir sim, ela vai ganhar um espaço, acho que é uma das criptomoedas que vai se manter no mercado, assim como o Polkadot, entre outras. E sim, Cardano é uma das que eu pretendo especular assim no futuro, mas eu ainda não comecei a comprar elas, beleza? Então, ADA, Ethereum, Link... deixa eu ver o que mais aí. A Uniswap são ativos aí que realmente podem subir legal, mas calma, eu ainda não tomei a decisão assim de entrar com tudo, tá? E tem outro detalhe muito importante, esse ano vai ser um ano em que na minha opinião, os reguladores dos Estados Unidos vão pesar um pouquinho a mão nas corretoras de criptomoedas, principalmente por causa da quebradeira do ano passado, né? E inclusive eles já estão tentando proibir da Binance tentar salvar algumas empresas de criptomoedas que faliram, né? Então, como a Voyager, que basicamente fez parte aí também desse miolo entre Binance, FTX, entre outras coisas ali, entre outros tipos de corretoras e investimentos, né? Ela foi uma das empresas da Three Arrows Capital também, que simplesmente quebrou por insolvência, tá? Coisa normal em tendências de baixa, certo? Então, um detalhe muito importante, sempre lembrar, a questão da segurança lembrar que 91% das criptomoedas que existem, que já existiram lá em 2014 já morreram, assim como as mais de 90% também das criptomoedas que passaram a ser interessantes, legais, né, importantes, subiram legal, altcoins, né, alternativas ao Bitcoin, lá em 2018 também já morreram. Então lembrar bastante disso, lembrar que acabamos de sair de um grande ciclo de alta em 2020 e 2021, e que desse ciclo de alta nós estamos vindo agora de 2023, vindo de 2022, aliás, para 2023, com uma tendência ainda de baixa, né, Fofolete? Então, tomar bastante cuidado com essas coisas. E por último, o que eu quero falar é sobre o calendário econômico, tá? Então, no calendário econômico, pessoal, o que tem de mais importante? Hoje é dia 9 de janeiro. Geralmente, nesse ano, nós não faremos muitas lives abertas na terça-feira. Porém, como amanhã vai ter o discurso do Federal Reserve às 11 horas de Brasília,
do Jerome Powell, eu vou querer passar para vocês ao vivo aqui também. A gente vai falar um pouquinho sobre o que pode acontecer através do discurso dele, como o mercado pode reagir. E para mim, o dia 10 de janeiro, ou seja, o que acontecer do dia 10 de janeiro ao dia 12 de janeiro vai ser mais importante do que aconteceu até agora. Lembrando que essa alta agora da volta das férias de muitos investidores pode ser natural, tá? Do período. Então, tomar muito cuidado porque ainda temos acontecimentos extremamente importantes que vão manipular o mercado. Quando você vê 5 estrelas aqui, é um período de alta volatilidade, ou período que promete uma grande volatilidade e até às vezes mesmo um direcionamento principal do preço. Então, à medida que as coisas vão... à medida que a gente percebeu o que aconteceu no discurso do Powell, a gente já pode ter um direcionamento daquilo que pode ser o nosso primeiro trimestre, né? E agora eu gosto de sempre olhar cada fechamento trimestral dos mercados, porque o trimestre ele pode mudar também a tendência, né? Lembrando, a cada ano fiscal muda de tendência, como entre o período de dezembro a janeiro, assim como entre março e abril, que é o primeiro trimestre, entre junho e julho, que é o segundo trimestre, ou o primeiro semestre, né? Ou o ano fiscal americano, né? Que seria entre junho e julho. Aí nós temos depois setembro e outubro, outro trimestre fiscal, e agora em janeiro, o quarto trimestre fiscal de 2022, onde vai ser o resultado de várias empresas e provavelmente várias empresas vão mostrar prejuízo ao invés de lucro para esse ano, tá? Ou baixo lucro. Depois, então, do discurso do Powell, no dia 12, na quinta-feira, tá, pessoal? Tomar muito cuidado também com o IPC núcleo, que é os dados de inflação. Então, se eles virem abaixo do esperado, ou seja, se vir abaixo de 6,5, nós vamos ver o mercado reagir com alta, com otimismo. Mercados voláteis tendem a atingir, assim, no dia vai ser muita volatilidade, tá? Ele vai liquidar bilateralmente, vai subir, depois vai cair muito rápido, depois vai se recuperar e depois ele vai tomar uma direção, beleza? Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, dar aquele like, dar aquele apoio, aquela força moral, porque eu vou estruturar sempre algumas aulas, praticamente segundas, quartas e sextas para vocês. E no caso especificamente vai ser amanhã, por causa da importância do dado econômico. Então amanhã vai ter live, mas quinta-feira provavelmente não vai ter live, tá? Vou trocar a terça pela quinta. Porque na quarta-feira, como terça eu reservei para a produção de conteúdos gravados que vão ser adicionados a informações para mais iniciantes e também para mais avançados, especificamente. Nós vamos ter três lives por semana, segunda, quarta e sexta, e 2 vídeos gravados na terça e quinta e um no domingo, tá? E no domingo eu vou criar um quadro aí, que é o Domingão do Bitcão das informações. E aí vai ser um vídeo gravado, mas eu vou trazer vamos dizer assim, uma somatória de todas as informações e notícias relevantes que aconteceram durante a semana, beleza? Bom, pessoal, então os dados mais importantes vai ser amanhã o discurso do Powell, tá? Então vai ser uma semana de muita volatilidade. E os dados de inflação anual, mensal de dezembro. Então a gente precisa ver o que vai acontecer. E no mesmo dia nós vamos ter os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, cara, esse dia aqui vai ser, na minha opinião, um determinante possível de uma nova tendência do mercado. Ou ele vai se manter caindo forte, ou ele vai iniciar uma tendência de alta semestral ou trimestral, tá? Ou seja, ele pode começar a fazer topos e fundos ascendentes semanais, mesmo em tendência de baixa de longo prazo, mas começar uma estrutura de alta que pode durar uns 3 meses, tá? E aí altcoins podem reagir positivamente, Bitcoin, criptos em geral podem reagir positivamente e a nossa carteira também, beleza? Bom, pessoal, depois dessa live também eu só queria comentar, né? A nossa nova estrutura é o seguinte, todo dia eu vou abrir as 3 lives já. Essa live aqui é aberta para qualquer pessoa inscrita aí no YouTube, inscrita ou não inscrita, que pode participar. Inclusive, se você tem interesse em melhorar e tomar melhores decisões, né? Vocês podem acompanhar, assinar o canal e acompanhar aqui, tá? Depois, pessoal, nós vamos ter para os membros aí Bitcão básico, Bitcão Premium e Bitcão Deuses, o que eu farei de decisão financeira. E depois nós vamos ter outra live que seria exclusiva do Bitcão Deuses, mas eu vou abrir hoje de forma extraordinária para todos os membros, tá? Para todo mundo sentir como vai ser o nosso cronograma para esse ano, para ver se vale a pena você pagar R$100 por mês para receber essas informações. Então, hoje quem paga 25, 50 e 100 vai receber todas as lives aqui, tá? As 2 lives e a gente vai sempre trabalhar em cima de informações interessantes, beleza? Bom, senhores, então fiquem, né, na live, provavelmente vocês vão ser redirecionados automaticamente para as lives fechadas
e só quem tiver assinado o canal vai conseguir ter essas informações. Certo? Bom, agora vamos para a novidade, tá, fofoletes? Vamos para a novidade. Qual é a novidade? Agora nós vamos mudar, diferenciar o plano e a cena de gráfico, análise gráfica das notícias. Então, quando a gente mudar para esse padrão, a gente é o padrão do Price Action, tá? Então tem gente que gosta de olhar o canal só para ver o Price Action, tem gente que gosta de ver o canal só para ver notícias, tem gente que gosta de ver tudo. Senhoras e senhores, então no gráfico de 4 horas nós temos uma estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Com bastante força aí nessa tendência. Então é uma tendência bastante forte, porém tem que lembrar que quando a gente dá o zoom out aqui, né? Lembrando que a tendência mais importante sempre são as tendências quais? A diária e a semanal. Ponto, tá? Então no gráfico do Bitcoin nós temos aqui uma tendência de alta de gráfico de 4 horas, mas a mais importante é a diária, tá? E na diária nós temos então topos e fundos ascendentes aqui no gráfico diário, porém eles acabaram de romper, então um topo anterior bastante importante, região dos 17 mil dólares aí, né? E basicamente como é que se comporta agora o gráfico diário? Agora o que ele precisa? Ele precisa manter a estrutura de alta no gráfico de 4 horas, ele precisa romper esse topo anterior aqui, se manter acima dele, que é uma região bastante brigada de negociação, então aqui vai ter muita região de resistência, tá? Que é uma região de negociação, que a gente chama de resistência dos 20 mil dólares, que é essa resistência aqui, ó, que era um suporte antigo, tá? Foi perdido e ainda não foi testado como resistência. Então nós podemos ter umas semanas de alta, caso aquele calendário econômico seja favorável. Ou seja, até quinta-feira a gente vai saber se essa alta aqui ela é um pega-ratão, ou seja, ela é só uma alta voo de galinha para o preço continuar caindo e fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, fazer esse topo aqui mais baixo do que esse topo anterior aqui, mantendo a estrutura de baixo, ou se de fato a gente vai ter altas infinitas. E eu digo uma coisa para vocês, eu me preocupo um pouco. Por quê? Porque além do contexto ainda não ter sido alterado, tá? Eu ainda tenho um triângulo simétrico. E ele rompeu esse triângulo simétrico para cima. Lembrando que na manipulação de preços, que eu gosto de abordar bastante aqui no canal, ele geralmente vai para cima, busca liquidez de um lado e depois ele continua o movimento de queda. Então ele faz uma alta diária, uma alta de algumas semaninhas para o preço continuar caindo no gráfico mensal, que inclusive é mais importante que esses outros gráficos. Então, nós temos basicamente a tentativa do fechamento desse mês de fazer uma barra de reversão, e isso vai depender de todos aqueles dados econômicos, do que o Jerome Powell falar, o presidente do Federal Reserve falar, se as coisas começarem a melhorar, encaminhar para uma saída de contração econômica para uma volta de expansão econômica, entre várias outras coisas. Beleza? Então nós podemos ver o mercado subindo sim até o final de janeiro e fazendo uma barra que a gente chama de barra de reversão. Então sim, existe essa possibilidade, sim, o mercado já chegou em equilíbrio. O meu único medo atual dessa alta de gráfico de 4 horas é cair mais uma armadilha, ou seja, o preço subir e armadilhar novamente, porque ele acabou de sair não só de um triângulo simétrico, mas no gráfico diário ele saiu de um caixote mais forte, e esse caixote mais forte eu não gosto muito quando ele sai desse caixote, tá? Então quando eu preferia que o caixote tivesse vindo para baixo, testado o fundo anterior e se segurado. Esse seria para mim o padrão ideal de comportamento do preço para eu acreditar em continuação de alta ou reversão majoritária de tendência, tá? Ainda por enquanto não temos isso, só que tem um detalhe também. Ao mesmo tempo que temos um triângulo simétrico, nós temos isso daqui, cunha descendente de alta. Então, para quem gosta do meu price action, né, nós temos esse padrão de cunha descendente de alta, e aí lógico que à medida que se ele romper esta região, tá? Então, se ele começar a romper essa região, chegar lá nos 20 mil dólares, tá? Ó, chegou nos 20 mil dólares, voltou para a região dos 18 mil e conseguiu se segurar, aí sim, se entrasse uma barra aqui lá por abril, por exemplo, uma barra de alta, aí sim eu tomaria posição de position trade, querendo capturar em um movimento de alta que pode durar 6 meses, tá? Um semestre de alta, assim como aconteceu lá em 2019. E na minha opinião, esse ano é um ano muito parecido com 2019. Então, para mim, isso aqui vai ser tipo 2023, tá? Ano lateral, né? Então, vai ser um ano lateral, né? 2023 vai ser semelhante a 2019. Basicamente,
É isso, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se vocês querem mais informações, basicamente basta se inscrever, ativar o sininho. Amanhã nós vamos voltar, né, nas lives. E agora nós vamos abrir, então, a primeira live dos membros aí, assinantes do canal. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem tranquilos que as próximas lives vão ser um pouquinho mais longas. É porque hoje eu vou ter que ir para a minha cidade vizinha lá para visitar o meu médico. Mas depois, a partir de janeiro em diante, ali, a gente já vai conseguir manter esse padrão aí mais tranquilo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e agora a gente se vê na próxima live. Tamo junto. Ah, outra coisa, né, fofas? Esse vídeo não